Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou professor de matemática da Consultoria Educacional Conteúdo e na aula de hoje nós vamos ver o conteúdo logaritmo. Vamos lá? Esse conteúdo logaritmo é um conteúdo que cai muito aí nos vestibulares e Enems da vida. Cai muito mesmo, mas eu não posso falar de logaritmo sem antes falar de equações exponenciais. E já adianto por que não posso falar de um sem levar em conta o outro. Porque logaritmo nada mais é do que a operação inversa de exponencial ou de equação exponencial, certo? Se levar em conta a equação logarítmica. Então, vamos aqui prestar muita atenção nessas equações exponenciais, porque a partir delas é que a gente vai ter o entendimento claro do que é logaritmo. Me acompanhe, por favor. Eu tenho aqui 2 elevado na x igual a 16. E o meu objetivo numa equação exponencial nada mais é do que igualar as bases das potências. 2 na x é igual a 16. Cara, de que forma que eu posso tornar esse 16 uma potência de base 2? Eu vou fazer o seguinte, vou fatorar o 16. 16 dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. Dá por 2, que dá 1. Muito bem. O 16 fatorado é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, escrever 16 ou escrever 2 na quarta, aqui ele está multiplicando, é a mesma coisa. Então, eu volto na minha equação, onde eu tenho 2 na x é igual o 16, eu acabo de descobrir que ele é também 2 na quarta. Gostaria que vocês percebessem que as bases elas estão iguais. E quando as bases estão iguais em uma equação exponencial, eu corto essas bases e o que me sobra são os expoentes. E eu comparo esses expoentes e eu tenho que o valor de x vai ser 4. Se eu pegar esse 4 e colocar lá no lugar do x, eu vou ter 2 na quarta. E 2 na quarta é igual a 16. Então, comprova a minha equação e beleza. O x está certinho. Show de bola. Vamos para o segundo exemplo. A pergunta é: o que eu posso fazer? De que forma eu posso transformar o 27 em uma potência? E de preferência de base 3, para que eu possa igualar as bases e encontrar o valor de expoente. A forma que eu vou resolver para isso, que eu encontro para isso, é a partir da fatoração do 27. Só que agora o 27 eu não consigo dividir por 2, que é o menor número primo. O primeiro que eu vou dividir agora é por 3, tá? 27 dividido por 3, 9. O 9 ainda dá de dividir por 3, que dá 3, e o 3 dá por 3, que dá 1. 27 nada mais é do que 3 vezes 3 vezes 3. Portanto, escrever 27 ou escrever 3 ao cubo é a mesma coisa. Seguimos, 3 na x igual o 27, eu acabo de descobrir que ele é também 3 na 3. Atentem para um detalhe, onde a gente consegue formar ou ter mesma base. Portanto, o 3 e o 3 a gente corta. E o que me sobra? Nada mais do que x igual a 3. Esse recorte em exponencial era importantíssimo que eu fizesse para a gente entender o conceito de logaritmo, a definição de logaritmo. Mas antes de avançar para a próxima tela, o que é mais importante que vocês saibam aqui do que eu acabo de fazer nesses dois exemplos, que eu consigo tornar as bases iguais. Por favor, observem aqui em cima. Qual foi a minha base aqui? 2. Qual foi a minha base aqui? 2. Bases iguais. Aqui embaixo, qual foi a minha base? 3. E aqui eu consegui tornar o 27 uma potência de base 3. Então, percebam que as bases ficaram iguais. Bom,
quando elas ficam iguais, beleza, eu consigo equações exponenciais tranquilamente. Vamos no próximo slide, que você vai compreender melhor o porquê que eu falei de equações exponenciais, para que tenhamos então aí a definição de logaritmos. Vamos lá. Eu tenho aqui um outro exemplo, que é 2 na x igual a 5. No entanto, a pergunta é sempre a mesma. Como é que eu posso escrever o 5 de modo que ele fique em uma potência e a sua base seja 2, para que eu possa igualar os dois lados e encontrar o valor do expoente? Bom, a pergunta é a partir de fatoração. O 5 é um número primo e eu só consigo dividir por 5. Portanto, 5 por 5 dá 1. Eu não tenho como escrever o 5 a não ser 2 na x igual 5 na 1. Mas isso não me ajudou muito. Por quê? Eu tenho bases diferentes. Bom, vocês já perceberam onde entra logaritmo nessa história. Logaritmos entra para resolver principalmente essas situações em que nós não temos bases iguais e precisamos encontrar o expoente, que é uma variável. Então, de forma geral, eu posso afirmar para vocês o seguinte: o logaritmo nada mais é do que a operação inversa, de equações exponenciais. Acompanhe aqui comigo um exemplo que eu vou demonstrar logaritmo e exponencial. Olha só. Imagine que eu tenho aqui 2 ao cubo igual a 8, certo? Escrever 2 ao cubo igual a 8 está perfeitamente correto, porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. O expoente indica quantas vezes você multiplica a base por ela mesma. Portanto, 2 ao cubo é igual a 8. Eu escrever 2 ao cubo igual a 8, ou escrever 2 é igual raiz cúbica de 8, é a mesma coisa. Porque a raiz cúbica de 8 também é 2. O 8 fatorado é 2 ao cubo. E quando eu tenho os índices (2 igual raiz cúbica), o 8 fatorado é 2 na 3. Quando eu tenho expoente do radicando igual ao índice, eu também posso cortar. Então, aqui eu corto e aqui eu corto. O que eu acabo ficando aqui? 2 igual a 2. Portanto, escrever 2 ao cubo igual a 8, ou escrever 2 igual raiz cúbica de 8, é a mesma coisa. No entanto, tem uma outra forma que eu posso escrever esses termos, que é a partir de logaritmo. E aí eu vou deixar em evidência agora o expoente. Por exemplo, o 8 ou log de 8 na base 2 é igual a 3. Ou seja, se eu escrever 2 ao cubo igual a 8, 2 igual raiz cúbica de 8, ou log de 8 na base 2 igual a 3, eu estou falando da mesma coisa. Fechou? Não terminei de falar da definição de logaritmos. Essa é apenas uma parte. Agora eu venho para a definição e também para a condição de existência de um logaritmo. Quando é que esse logaritmo é possível de ser encontrado? Vamos lá. Aqui na definição de logaritmos, eu preciso ficar atento à nomenclatura dos elementos de um logaritmo. Me acompanhe. Quando eu tenho aqui o b, eu tenho então o que nós chamamos de logaritmando.
logaritmando. O nosso A é o que chamamos de base, vai ser a base do logaritmo, tá? E o x é exatamente o nosso logaritmo. Essa nomenclatura, ela é muito importante, porque todos os enunciados, o que a gente for calcular, vou precisar levar em conta toda essa situação, entender o que é cada parte do logaritmo. Então, o B, o logaritmando, o A base e o X, o nosso logaritmo. De forma mais prática, eu tenho log, o primeiro número ou letra que aparecer, e menorzinho na parte de baixo vai ser a base, depois aparece o logaritmando, um pouquinho mais em cima, e o segundo número que aparece, né? É um pouquinho mais em cima, vai ser o meu logaritmando, e por fim, depois da igualdade, o meu logaritmo. Só que aqui tem uma condição de existência bem importante e deve ser levada em conta. Qual é essa condição de existência? Tanto a minha base quanto o meu logaritmando, tanto o A quanto o B, eles precisam ser reais positivos. O que isso significa? Significa que eles têm que ser maior que zero. Ou seja, o A tem que ser maior que zero e o B também tem que ser maior que zero. Mas tem uma outra definição ainda. Significa que o A, além de ser maior que zero, ele terá que ser diferente de 1. E quando eu afirmo que o B tem que ser maior que zero, significa que não tem logaritmo negativo. Anota isso que é muito importante. Uma grande pegadinha aí nos exercícios, tá bom? E aí, como é que a gente procede a partir de então? Eu já falei para vocês no slide anterior, vou pegar aqui o que está de vermelho, ó. Vou pegar aqui a cor vermelha também. A na x é igual a B. E A na x igual a B é a mesma coisa escrever A na x igual a B ou escrever log de B na base A é igual a x. É exatamente a mesma informação. A na x igual a B, ou log de B na base de A igual a x, eu estou escrevendo a mesma coisa. Portanto, logaritmo é a operação inversa da exponenciação. Fechou? Não tenham dúvidas disso. E como que eu vou proceder para fazer esse cálculo? Como que eu vou entender aqui, proceder para fazer as operações? Olha só, vocês já viram Street Fighter? Se não viram, procurem ver. Tem um golpe que chama-se Horyugen, que o cara dá um gancho lá de baixo e joga lá em cima o oponente dele. Bom, e é isso que o A vai fazer com o X. O A com o X, ele passa para o outro lado dando um Horyugen e o X vai lá para cima. Isso vai ficar assim, ó. A na X, dá um gancho. E isso fica igual a B. Então é assim que a gente vai montar ou vai proceder para encontrar o valor de um logaritmo. Galera, olha só. Essa aqui é só a definição de logaritmos. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem o próximo vídeo, porque eu vou trazer exemplos imediatos sobre essa definição. Antes de finalizarmos esse vídeo, as duas coisas mais importantes que eu em resumo, que eu falei para vocês aqui. Primeiro, logaritmos é nada mais do que a operação inversa da exponenciação. E segundo, a condição de existência de um logaritmo. O A e o B tem que ser maior que zero. E ainda o A tem que ser diferente de 1. Na sequência, nas outras aulas, vocês vão entender todas essas diferenças quando estivermos vendo propriedades, equações e inequações logarítmicas. Fechou? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!